Oi pessoal, tô voltando aqui pra fazer o vídeo da massa do pão. Agora já tá à noite aqui em casa. Eu reformei o fermento na parte da tarde, lá por 1 hora. Aí agora já tá à noite e eu vou amassar o pão aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês a receita, como é que é, tá? Os ingredientes que vai. Gente, esse aqui é aquele fermento que eu mostrei pra vocês mais cedo que eu tirei. Ó, eu coloquei um pouquinho só de farinha de trigo. Só farinha de trigo dentro do fermento. Pra ele ficar mais consistente, pra dar fermentação. Olha pra vocês verem como que ele fermentou. Olha por cima. Aí ficou a tarde toda aqui. Agora já vai ser umas 7 horas da noite que eu vou amassar o pão, tá? Aí eu vou falar pra vocês os ingredientes que vai ir. Eu coloquei aqui 1 kg de farinha de trigo. Eu abri ele agora pra mim ver mais ou menos, pra falar pra vocês o tanto que eu vou gastar aqui. Aqui tá 1 kg. Aí eu coloquei um quilo de farinha de trigo ali. Aí esse pouco que tá aqui eu deixei aqui, que se acaso eu precisar. Mas aí eu vou usar desse daqui pra mim ver o tanto que eu vou gastar pra falar pra vocês. Aí eu vou colocar 1 colher de margarina. Mas se tiver manteiga, pode ser manteiga. Aí de sal, eu vou colocar 1 colherzinha dessa, que eu acho que é de chá, né? 1 ovo. 8 colheres de óleo. E 10 colheres de açúcar, tá bom? Aí o doce, gente, varia do gosto da pessoa. Esse pão, assim, com 10 colheres de açúcar, não sai tão doce. Ele fica mais ou menos. Quem gosta dele mais pra sal, põe menos. Ou mais docinho, coloca mais. Quando eu quero ele mais docinho, eu coloco até mais açúcar. Às vezes eu coloco 12 colheres, 13 colheres. Mas esse eu vou fazer com 10, tá? Porque ele fica, assim, nem tão doce e nem de sal, tá bom? Aí agora, gente, ó, o fermento tá assim. Eu vou dar uma mexida nele aqui. Aí eu vou pôr. Coloca tudo junto, gente. É só colocar aí e depois ir mexendo. Aí o açúcar eu vou contar aqui 10 colheres, tá? Aí é o açúcar cristal que eu tô usando. 1 colherzinha dessa assim, ó. Não precisa ser por cima, não. Meia rasa assim, ó. De sal. Eu vou pôr 1 colher de margarina. E o óleo, eu medo ele na colher, assim, ó. Oito colheres. Aí agora é misturar isso daqui e ir colocando a farinha de trigo aos poucos. Aí a gente vai colocando. Geralmente eu vou mexendo com a colher aqui até ela engrossar, assim, ficar mais dura. Na hora que ela tá mais dura, aí a gente tem que colocar a mão na massa. Aí a gente vai amassar, aí eu vou passar pra bancada, porque a gente vai amassando aos poucos. Aí conforme vai, a farinha de trigo, conforme vai precisando, a gente vai colocando aos poucos. Vai amassando e vai vendo. Se precisa, a gente coloca mais. Ó, você vai colocando assim, ó, vai mexendo. Aí, gente, o tanto de farinha de trigo varia muito, porque assim, vai depender o tamanho do seu ovo, a umidade da farinha. A margarina também, ela amolece bastante a massa. Mas eu gosto de pôr, eu acho que fica bem macia a massa depois do pão, assim, ó. Tem gente que não põe, tipo, a margarina mesmo, se não quiser pôr, põe só o óleo. Eu ponho que eu gosto. Agora eu vou passar pra bancada, ó, ela já tá bem dura. Aí eu vou passar pra bancada pra poder começar a amassar. Gente, a minha bancada já tá limpinha, aí eu joguei farinha de trigo aqui. Vou esparramar. Aí eu vou despejar aqui. Aí eu vou pedir pro meu esposo sovar a massa pra mim. Sempre é ele que sova pra mim. Eu tenho meio problema na minha munheca. Às vezes, quando ele não tá aqui, eu acabo amassando.
Só que depois ela fica muito dolorido aqui. E aí, às vezes não dá pra gente amassar tão bem, né? E aí eles têm mais força também, então ele sempre amassa pra mim. Aí ele vai amassar aqui pra mim, tá bom? Aí, pessoal, ó, aí agora ele começou a amassar. Aí aos poucos eu ponho bastante farinha de trigo porque a massa tá mole. Mas aí ele vai amassando conforme vai precisando, ela tiver mole ainda grudando muito, aí vai ponhando farinha de trigo. Até ela ficar assim macia e tem que sovar bem, gente. A gente sova aqui mais ou menos 20 minutos sovando pra ela ficar... O segredo do pão ficar bem fofinho depois é na parte de amassar, né? Amassar e cilindrar pra ele ficar lisinho. Só que o amassar dele, dessa parte aqui, é fundamental você sovar bem. Ó, pessoal, ele... Acho que tem uns 10 minutos, mais ou menos, que tá sovando. Mais ou menos uns 8 minutos ou 10 minutos por aí. E ela ainda tá, tipo, tá firmando, começando a firmar agora. Porque a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos, né? Mas que ela tá bem mole. Aí ele vai colocando aos pouquinhos e sovando. Mas ela já tá ficando bonita, ó. Na hora que ela tiver bem sovada, macia, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, ela já tá bem firminha já, ó. Firme assim, não tá grudando quase, né? Bem pouquinho assim, que ele passa um pouquinho de farinha de trigo. Olha, pessoal, como que ela ficou, ó. Ó, que massa bem macia que fica, ó. Bem macia e ela não tá grudando assim. Tipo assim, ó, gruda esse pouquinho assim, mas se a gente for ficar colocando trigo, ela vai ficar aquela massa dura, entendeu? Mas ela solta com facilidade, ó. É assim que tem que ficar, pra ela ficar bem macia, porque se você colocar muito farinha de trigo, depois ela não fica aquela massa gostosa, fofinha, porque ela fica pesada a massa. Mas tá bem sovadinha, ó. Sovou bem. E foi exato, bem dizer, 1 kg de farinha de trigo mesmo. Ó, só aquele que eu falei pra vocês que eu ia usar. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha lá o que sobrou. Acho que dá 1 colher só. E aí amanhã eu vou usar um pouquinho na hora de cilindrar. Aí eu vou usar um pouquinho do outro lá. Vou usar esse restante, né? E um pouquinho do outro. Mas pra amassar mesmo foi 1 kg de farinha de trigo certinho. Tá bom? Aí, agora eu vou colocar ela ali na vasilha. Ó, gente, aí eu coloquei aqui na bacia, ó. Ajeitei ela aqui. Aí agora eu vou cobrir com um pano de prato. Cobrir aqui bem. E põe a tampa por cima, né? E vou deixar aqui. Eu deixo aqui em cima da mesa mesmo, ó. Aí vou deixar aqui até amanhã. Durante a noite ela vai crescer. Aí amanhã, cedinho, eu volto com vocês pra cilindrar, tá bom? Aí eu mostro pra vocês cilindrando o pão. Pessoal, voltei aqui. Hoje já é cedinho aqui em casa. E aí eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o pão. Que agora eu vou cilindrar, né? E aí mostrar pra vocês como tá, como cresceu a massa, tá bom? Vou virar aqui. Olha, pessoal, e agora eu vou abrir aqui. Olha pra vocês verem o tanto que cresceu essa massa. Ó. Chega, tá? Aí, agora eu vou juntar ela aqui, dar uma amassadinha nela, pra poder separar, pra pôr pra começar a cilindrar, tá bom? Pessoal, esse trigo aqui, esse aqui, ó, é aquele restinho que sobrou do quilo que eu usei pra amassar aqui. Aí agora eu vou ter que usar um pouquinho desse, tá? Mas aí, pra amassar ali, só sobrou esse aqui, tá bom? Olha como que essa massa cresceu, gente.
Olha que massa macia, gente do céu, olha. Muito macia, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou dividir ela aqui. Primeiro eu vou pôr o cilindro aqui, que meu cilindro é desmontado. Então ele tem esses encaixes aqui, ó, que a gente encaixa na mesa e aí eu rosqueio ele. Aqui, pessoal, ó, eu já dividi a massa, cortei. Você que vê o tamanho, gente, pra fazer o pão assim, que nem... Pra 1 quilo de trigo, geralmente eu faço 3 pão. Só que dá 3 pão, tipo assim, não muito grande, entendeu? Quando eu faço 2, ele já dá maior. Eu gosto dos pão mais grandes, só que isso vai depender de cada um, né? Aí, tipo, 1 quilo de trigo, se você quiser uns pão mais ou menos, você corta em 3, divide em 3 pedaços e faz 3 pão. Ou se quiser, corta em 2, faz 2 pão. Só que aí aqui, eu cortei 2 pedaços para pão maior e deixei esse pedacinho aqui, ó, pedacinho pequeno, que eu quero fazer uns bolinhos fritinhos, tipo nozinho, espera marido que fala, né? Aí depois eu vou fazer e mostro pra vocês. Aí, esses 2 maior aqui, eu vou fazer o pão. Aí, ó, eu ponho nessas forminhas aqui, que é de pão mesmo, né? Mas se não tiver, pode ser daquelas grandes também. Aí, não tem importância não. É só colocar um do lado do outro. Deixa um espacinho, né, que ele vai crescer. Mas é nessa daqui que é individual. Você coloca um pão em cada, né? Melhor. E aí, eu vou mostrar cilindrando aqui pra vocês. A massa fica meia mole assim, gente. É normal, tá? Ela fica meia mole. Aí, a gente vai passando, jogando farinha de trigo. Você vai ponhando por cima, por baixo, pra ela não grudar no cilindro, tá? Senão vira aquela... Depois pra rodar, fica tudo grudado ali. E aí você vai colocando, conforme vai precisando. Eu ponho o celular aí mais perto pra vocês ir vendo. Que teve gente perguntando sobre como cilindrar o pão. Ó, colocou aqui, aí você tem que rodar pra ele sair pra cá, tá? Tem gente que coloca daqui pra aí você roda pra frente. Mas isso aí, na hora de você colocar aqui, você vai ver. Então, o lado que ele vai estar saindo é o lado que você roda, né? Aí eu coloco aqui, coloco mais trigo. Agora eu dobro. Mais trigo. Dobro de novo. Aí, gente, é assim, ó. Conforme vai abrindo a massa, ela vai esticando, ela vai ficando mais fina. Aí, aqui, você tem que
e regulando, tipo, deixa ele no mais alto, esse aqui com mais espaço. Você olha assim, você vê aquele mais buraco, né? Aí você vai passando. E aí, conforme você vai passando, vai esticando a massa, ela vai ficando fina, tem que ir apertando aqui, ó, rodando aqui pra apertar, pra poder ir afinando ela cada vez mais, tá bom? E questão de dobrar, a gente dobra assim de vez em quando a massa, pra ela ficar naquela massa fofinha, bem lisinha, tá? É esse o segredo. E na hora de cilindrar, a gente cilindra bem. Eu mesmo gosto de cilindrar bem, pra ele ficar bem, bem fofinho, tá bom? Ó, aqui pra pegar, ó, eu coloco a mão por baixo, ó. Aí, gente, é assim, ó. Ele tá fino, você vai, aperta ali. Às vezes, quando você dobra, ele engrossa de novo. Quando engrossa, você tem que, às vezes, abrir um pouquinho o cilindro pra massa passar, tá bom? Aí, você vai controlando o cilindro, assim, apertando ou desapertando e dobrando a massa. Aí, gente, eu gosto de esticar a massa bastante, assim, até ela ficar fininha, que eu prefiro assim. Mas tem gente que não consegue sozinho, porque aqui eu tô cilindrando sozinha, não tem ninguém em casa pra me ajudar. Quando você tem alguém pra ir rodando o cilindro, quem tem aquele cilindro elétrico, é bom que não precisa ficar relando nele, você só segura a massa, né? Mas como esse nosso é manual, quem tem manual, a, dá dificuldade para você rodar o cilindro e com a mão só segurar a massa grandona. Eu já acostumei, mas tem gente que tem dificuldade. Aí não precisa vocês esticar a massa desse tamanho. Faz o seguinte, só alisa ela bem, vai dobrando e alisando, com um tamanho pequeno assim, ó, que não seja tão grande. Ela estando lisinha não tem importância, ela tá grossa não. Aí você já enrola também, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu enrolo. Acho que todo mundo quase já sabe, mas tem gente que às vezes não sabe, né? Esses dias mesmo a gente foi fazer pão ali na igreja e tinha uma irmã lá da igreja que ela falava que não sabia enrolar pão, tava aprendendo. Então, já que tô aproveitando aqui, já vou explicar, porque às vezes você tem alguém que não sabe, né? Ó, você começa, aqui tá a pontinha, né? Aí você começa enrolando, ó, fazendo, ó, um rolinho aqui, enrolando, entendeu? Ó, vai enrolando e aí vai enrolando a massa todinha. Aqui, ó. Não tem segredo. Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Ó. Vou enfiando a massa assim pra dentro, ó, pra ela não ficar muito, o pão muito compridão. Pronto, ó, com o pão bonitinho. Agora aqui, ó, é só pôr ele dentro da forminha. Viu? Prontinho. Aí, gente, eu vou cilindrar o outro ali, do mesmo jeito desse, depois eu volto mostrar pra vocês, tá bom? É o mesmo processo. Olha, pessoal, eu já cilindrei o pão ali, já eu mostro pra vocês ali por cima certinho. Já vou enrolar isso daqui logo. Isso aqui é aquela massinha que eu vou fazer os bolinhos, ó. Eu cortei pedacinhos assim, ó, pequenininhos.
Aí, agora... Deixa eu pegar um pouquinho de clipe aqui. Faz tipo uma cobrinha. Na verdade, isso aqui você enrola do jeito que quiser, né? Quiser fazer cueca virada com essa massa também, dá certo também. É só enrolar do jeito, né? Ó. Tipo uma cobrinha e dá um nó. Pronto. Aí eu vou enrolar eles aqui. Aí deixar eles descansar só um pouquinho ali, que aí eu já vou fritar. Esses daqui eu vou fazer esse fritadinho na banha. Pra passar numa caldinha com coco. Ó, pessoal, aí eu já desenrolei os dois, né? Aí tá prontinho aqui. Agora é deixar eles crescerem. Esse aqui vai estar, agora é de manhã aqui em casa, cedinho. Vai estar pronto lá pra tarde, tá? A hora que ele estiver pronto eu falo pra vocês. Mas, questão dele crescer, isso depende muito do tempo como tá na cidade de vocês. Hoje aqui tá bem calor, pode ser que ele cresça mais ligeiro. Mas quando tá frio, demora, gente. Já teve vez de eu cilindrar ele cedo e ia sair lá pra meia-noite. De tanto que demorou pra crescer, mas quando o tempo tá fresco, ele demora demais pra crescer. Quando tá calor, às vezes no meio da tarde ali eu já tô assando. Aí, a hora que ele estiver pronto, agora é de manhãzinha aqui em casa, acho que é umas 8 horas agora, que eu comecei a cilindrar 7 e pouco. Na hora que ele estiver pronto, eu falo pra vocês a hora que foi. Só que vocês não baseiam pelo meu horário, eu tô falando. Isso aqui, tipo assim, não vai azedar o pão, não vai ficar massa com gosto de azedo. Se ficar mais horas, não tem importância. Pode deixar ele o tempo que for preciso pra ele crescer. Vocês verem que cresceu bem. Quando ele crescer, eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele tá. É o ponto já de assar. O tanto que ele cresceu, tá bom? Aí eu volto aqui com vocês. Aí aqui eu enrolei, ó, uns nozinhos. Vou fazer uns bolinhos fritinhos aqui, tá? Aí eu vou deixar descansar aqui só uns 5 minutinhos, porque a massa já tá crescida, né? E aí eu já vou esquentar a banha ali e fritar. Aí eu vou passar uma caldinha neles e um coco. Pessoal, vou ter que mostrar pra vocês como que tá o pão, ó. Já tá na hora de assar por cima da forma, ó. Até subiu ali, que meio que rachou um pouco. Aquela hora que eu mostrei pra vocês era cilindrando, acho que era umas 8 horas que eu terminei, né? Agora é 11 horas. Só que o dia tá bem quente aqui. Já tá na hora de pôr pra assar. Aí agora eu vou pôr pra assar. E aí meu forno é elétrico. Então pra assar eu acho que vai mais ou menos 1 hora. Eu vou falar com vocês depois quando ele estiver pronto, aí eu mostro pra vocês. Ele assadinho, tá bom? Pessoal, assou o pão, ó. Como que cresceu. Ele cresceu que ele abriu desse lado aqui, ó. Esse daqui mesmo quis vir pra cá. Aí aquele dali ficou certinho, ó. Aí, tá bem quente, que eu acabei de tirar do forno. Ele ficou 1 hora certinho no meu forno, mas assim, é porque eu no forno elétrico eu coloco, tipo, uns 40 minutos, meia hora, só a parte de baixo. E aí, depois que eu ligo de cima. Aí, tá aqui assadinho. Aí agora, como ele tá quente ainda, eu não gosto que fique com essa casca dura. Eu gosto da casca que ela fica molinha. Aí eu corto uma sacola de arroz assim, ó. Já limpo ela, eu deixo guardadinha assim, já cortadinha. Aí eu coloco por cima. E aí eu molho um pano de prato bem molhado e coloco por cima pra poder amolecer a casca. Aqui em casa a gente gosta assim. É por isso que eu faço. Mas se vocês gostarem com a casca durinha, é só deixar esfriar agora e depois cortar. Eu vou colocar aqui, quando for mais tarde que ele tiver frio, que eu for cortar, eu mostro pra vocês ele por dentro. Olha, é só mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei a sacola por baixo. E aí eu molhei o pano. Ele tá bem úmido, ó. Tá bem encharcado, ó. Eu molhei e aí eu coloquei aqui por cima. Aí agora deixar ele esfriar, que depois ele fica com a casca mais molinha. Pessoal, cortei aqui o pão, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Olha como que tá fofinho. Gente, isso aqui tá uma delícia, ó. Bem fofinho. Isso aqui agora com uma manteiguinha. Docinho de abóbora também. Eu amo comer desses pão com doce de abóbora. Muito bom, muito bom. Já embalei os dois aqui, ó. Já tá prontinho. E agora é só guardar aqui, que depois eu vou tomar um cafezinho. Gente, sobre o pão, vim fazer um encerramento aqui com vocês também sobre o pão. E
E é isso, a receita do pão, gente, é assim, eu faço dessa forma aí. Se às vezes vocês quiserem mudar alguma coisa, eu coloquei 10 colheres de açúcar. Nós aqui gosta do pão um pouquinho mais doce. Eu achei que ele ficou meio assim, bem, sabe? Ele fica assim, aquele pão nem docinho, nem de sal, fica meio ali. Mas fica gostoso, mas é que a gente gosta dele mais docinho. Pra nós aqui em casa, geralmente eu coloco um pouquinho mais de açúcar, tá bom? Mas se vocês, tipo assim, faz com 10 colheres de açúcar, depois vocês vão ter uma noção. Se pra vocês querem mais doce, vocês colocam mais açúcar. Quem gosta menos, coloca menos açúcar, tá? E eu acho que é isso, gente, que eu ia falar com vocês. Vocês seguindo a receita ali do fermento, fazendo o fermento e depois o pão não tem muito segredo. E o tempo é assim, gente, às vezes o meu cresceu rápido porque também tava um sol daqueles. Mas se acaso de vocês demorar um pouquinho pra crescer, não tem problema, tá? Esses fermentos, eu já teve dias de eu fazer aqui, ó, ficar pro outro dia, tipo assim, eu cilindrar hoje e ficar pra mim assar no outro dia, porque tempo frio demorou a crescer. Mas é normal, e o pão não estragou não, tá? Pode assar, que ele não vai ficar com gosto de azedo, nada. E também pode esperar o tempo dele, porque se vocês assar antes, não deixar ele crescer o suficiente, ele não fica bom. Fica aquela massa pesada, né? Duro, não cresceu o suficiente. Então não precisa ter pressa não, pode deixar ele crescer à vontade, tá bom? Só que assim, gente, é não deixar passar também. Chegou num tanto ali que cresceu, vocês veem que ele tá bem crescido já, dobrou de volume, ponha pra assar, porque esses pães, se eles passarem também do crescimento, eles não ficam tão bom assim também a massa. Assim, fica bom pra comer, eu falo que ele só fica assim, você percebe na massa que não fica aquela massa tão macia, sabe? Fica aquela massa, não sei, fica meio, não sei explicar pra vocês. Mas assim, dobrou de volume, vocês viram que cresceu, que ele dobrou de volume, já pode pôr pra assar, tá bom? É isso. Se acaso você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí que eu comento, que eu respondo vocês, né? Comenta, que eu respondo vocês. E quem fizer aí também, depois volta aí comentar nos comentários que fez e deu certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiz esses vídeos com muito carinho e amor pra vocês. Faz dias que eu venho fazendo aqui, é que ele é demorado, né? Então eu fiquei esperando fazer o processo todinho pra me liberar pra vocês de uma vez, tá? Aí eu fiz o do fermento, vou liberar primeiro, né? Quando vocês for assistir esse daí, o do fermento já foi liberado. Que aí vocês vão fazer o fermento. Gente, foi uma semana pra fazer o fermento. Não contando os dias, né? E aí já fiz o pão, tá? Mas faz aí, ele demora um pouquinho, mas compensa. Vocês vão gostar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like de vocês. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!